caso de hoje aconteceu no ano de 2008 no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, e se trata da surpreendente história de uma família que, depois de batalhar para vencer diversas situações difíceis, descobriu que o pior dos males vinha de dentro da própria casa. Eu sou a Amanda Green e no vídeo de hoje eu conto a história da família Welfred, que ficou associada a uma trama bizarra. E eu preciso informar que todos os nomes das crianças são fictícios e essa história realmente me surpreendeu. Eu fiquei, como assim? Quando eu achei que eu já sabia o que estava acontecendo, eu percebi que eu estava toda perdida. Então fica até o final para descobrir o que aconteceu. Me segue lá no Instagram pra gente conversar nos DMs. E também deixa nos comentários o que tá achando do meu canal, o que tá achando dos meus vídeos. Eu posto vídeo toda semana, então já se inscreve aqui também. Vamos pro vídeo. Leslie e Christopher Welfred se conheceram durante o ensino médio quando estudavam na mesma escola na cidade de Thomasville, na Geórgia. E apesar de serem amigos naquela época, eles não engataram um relacionamento no primeiro momento. Ao contrário disso, a vida os separou e com o passar do tempo, eles se casaram com outras pessoas. A Leslie tinha 37 anos na época dos fatos e era descrita como uma pessoa muito batalhadora, amável e forte e que, apesar de experimentar coisas muito difíceis durante toda a sua vida, não se deixava abalar e sempre permanecia positiva, mesmo diante dos maiores desafios. O Chris tinha 39 anos na época e era descrito como uma pessoa pacata, tranquila e que dificilmente deixava que as coisas do dia a dia o afetassem de forma negativa. Do primeiro casamento da Leslie, ela teve 3 filhos, uma menina e 2 meninos, e também teve uma 4ª filha que teria sido concebida por meio de força, que ela sofreu de um companheiro de trabalho. Segundo a Leslie, tudo era muito difícil com o primeiro marido e ela praticamente cuidava da casa e das crianças sozinha. Bom, aquele casamento não deu certo e a Leslie pediu o divórcio e agora ela se via tendo que cuidar de 4 crianças sem assistência alguma. Como se essa situação não fosse difícil o bastante, devido ao ambiente estressante em que viviam na casa do pai, as crianças desenvolveram diversas doenças e problemas psicológicos. O filho mais velho da Leslie, que vamos chamar de Ben, tinha uma doença que fez com que ele precisasse remover a vesícula ainda bem pequeno. E aos 13 anos ele foi incluído na lista de espera para um transplante de fígado. A sua filha, que vamos chamar de Elsa, na época tinha 9 anos e já tinha sido diagnosticada com leucemia e fazia quimioterapia regularmente. Mas a Leslie era uma mulher muito forte e não deixava se abalar por todas essas coisas. Ela estava sempre engajada na igreja, ela frequentava o centro comunitário e ela ajudava o maior número de pessoas possível e as pessoas vendo que ela era tão esforçada, a ajudavam também. Em 2007, a Leslie reencontrou o Chris, que também já tinha se divorciado da primeira esposa, e eles finalmente tiveram a oportunidade de viver aquele amor que parecia ser o destino deles. O Chris tinha um filho do primeiro casamento, que tinha mais ou menos a mesma idade do filho mais velho da Leslie, e nós vamos chamá-lo de Dylan. E o Chris e a Leslie já começaram a imaginar um futuro juntos. Eles sempre falavam sobre os planos de unir as duas famílias e construir uma família só, mas esse não era o plano real de todos os envolvidos, e eu já vou te explicar por quê. O tempo foi se passando e a parceria entre o casal só foi ficando mais forte e eles oficializaram a união, estavam super felizes e depois do casamento todos foram morar juntos e o Chris chegou a se oferecer para doar o fígado pro Ben, mesmo não sendo seu pai biológico. Para quem não sabe, o fígado é um órgão que se regenera, então é possível doar parte dele e essa era a intenção do Chris. E a Leslie e os filhos dela já eram muito conhecidos na cidade, as pessoas gostavam tanto deles que eles sempre ajudavam a pagar as despesas hospitalares das crianças, que nos Estados Unidos podem chegar a milhares de dólares. E eles realmente acreditavam que seria assim por muito tempo. Mas existia algo ou alguém que eles não estavam levando em consideração o suficiente e cuja presença mudaria drasticamente a vida de toda a família de uma forma inesperada. E eu estou falando de Dylan, que tinha um ótimo relacionamento com o pai antes do casamento, mas por alguma razão ele odiava a Leslie. Segundo a Leslie, o Dylan era extremamente ciumento, ele tinha muita inveja das crianças e muito ciúme do pai, e ele nem chamava essas crianças de irmãos. E ela também dizia que o menino não gostava de interagir com ninguém da família, muito menos com os vizinhos, e só gostava de ficar isolado no quarto. Segundo o casal, além do Dylan não gostar de interagir com as pessoas e criar conflitos diários com a Leslie, ele começou a ameaçar as outras crianças e por essa razão ele foi separado dos demais. Mas a Leslie se dizia determinada a não desistir do Dylan. Ela sempre procurava ajuda de amigos e dos serviços sociais para melhorar o relacionamento com o enteado. A
Após algum tempo, essa situação que já era difícil piorou ainda mais quando em julho de 2009 a Leslie revelou que estava grávida de gêmeos. Enquanto toda a família se alegrou com a notícia, o comportamento do Dylan piorou 100% e ele passou a ter episódios absurdos de raiva que deixavam todos assustados. Além de iniciar discussões diárias com a madrasta e com as outras crianças, ele gritava e se debatia sem motivo aparente. E ele passava dias se recusando a comer e a ter qualquer tipo de contato social com os outros, o que fazia com que seu nível de raiva e agressividade só aumentassem. A Leslie dizia aos amigos que sabia que a situação estava ficando perigosa, mas que ela não tinha desistido do menino ainda. Mas segundo ela, todas as tentativas de estabelecer uma relação amigável com Dylan terminavam em brigas e ameaças. O casal disse que depois que a Leslie ficou grávida, o ciúme e a inveja do Dylan ficaram incontroláveis e eles começaram a acreditar que ele tinha algum transtorno de personalidade. Aquilo estava afetando as outras crianças que já eram doentes e também a própria Leslie, que estava grávida de gêmeos. A Leslie começou a se queixar com os serviços sociais, mas segundo ela, nada de efetivo era feito. No mês de outubro de 2009, a polícia foi chamada para casa depois que o Dylan ameaçou a família inteira com uma faca. Foi só então que os serviços de proteção à família levaram as queixas da Leslie a sério e passaram a observar o comportamento do Dylan mais de perto. Mas segundo a Leslie, já era tarde demais, pois no dia 10 de novembro de 2009, ela ligou para o marido com uma notícia terrível. Ela disse a ele que os episódios de violência do Dylan a afetaram de uma forma tão negativa que infelizmente ela teve os bebês prematuramente aos 5 meses de gestação e que eles só sobreviveram por alguns segundos fora do útero. E ela contou que tudo aconteceu muito rápido e que os corpos dos bebês já estavam sendo preparados para a cremação. E nos Estados Unidos, quando bebês nascem mortos ou morrem logo depois do parto, em alguns casos o hospital providencia a cremação e faz uma caixinha de memória que inclui um bichinho de pelúcia que na verdade são urnas para as cinzas das crianças cremadas. A família inteira ficou devastada com essa notícia e a dor de todos pôde ser vista durante o funeral que reuniu toda a comunidade. A Leslie chegou a ler uma carta em memória aos gêmeos que já tinham até nome, tudo foi muito tocante, muito triste, e o filho do Chris, por razões que todos acreditavam ser óbvias, não compareceu ao funeral. E esse foi o limite para Leslie. Ela tinha oficialmente desistido de ter uma relação amigável com o Dylan e ligou para os órgãos de proteção à família, desabafando, dizendo que o menino era violento, que ele era o responsável pela morte dos bebês e que ela já tinha tentado fazer de tudo, mas ninguém a ajudava e que algo deveria ser feito naquele momento ou a família inteira iria acabar morta nas mãos dele. E ela também disse que precisava que alguém salvasse os filhos dela do mal que vivia dentro da própria casa. E finalmente as autoridades ouviram aquela mãe desesperada e resolveram investigar a história de uma forma mais profunda. E o que a polícia descobriu, minha gente, vai explodir a sua mente. Ao tentar encontrar evidências que ligassem o comportamento do Dylan com a morte dos gêmeos, a polícia foi atrás de registros médicos da Leslie no hospital e, estranhamente, eles não encontraram nenhuma visita recente com os dados dela. Eles então procuraram pelo médico que cuidava dos bebês diretamente, mas esse doutor também não foi encontrado. Mas até então podia ser um erro no sistema e por isso os policiais foram diretamente à casa da Leslie para que ela desse esclarecimentos. Chegando lá, eles encontraram vários móveis e roupinhas de bebê que eram em sua maioria doações da comunidade e perguntaram a Leslie sobre as informações que eles não conseguiram encontrar no hospital. Ela disse que certamente algum erro tinha acontecido e que ela ligaria para o hospital para tentar resolver o caso. E os policiais pediram para checar o computador dela e eles descobriram que ela já tinha pesquisado sobre os ursinhos, que são as urnas para as cinzas, muito antes da data em que ela disse ter perdido os bebês. Mas a explicação dela para isso foi que o Dylan estava ficando tão violento e tão descontrolado que ela já temia pelo pior e resolveu se programar. A polícia achou aquela história muito estranha e começou a suspeitar que a Leslie tinha intencionalmente feito algo para perder os bebês e eles decidiram encaminhá-la para exames médicos, já que os corpos dos bebês já tinham sido cremados. E esses exames trouxeram informações que fizeram uma vida inteira desmoronar. A polícia descobriu que a Leslie nunca tinha ficado grávida de gêmeos e que ela tinha feito uma laqueadura muito antes de se casar com Chris. Ela teria inventado essa gravidez e depois inventou a perda por várias razões. Primeiro, que depois de 9 meses, ela não teria como apresentar os gêmeos e ela queria que as pessoas ficassem com pena dela. Mas pra mim, a pior de todas as razões foi ela querer tentar incriminar o Dylan
e fazer com que ele fosse removido da casa. Mas essa foi apenas a primeira revelação absurda sobre essa família, tem muito mais. Vocês lembram que eu disse no começo do vídeo que os filhos da Leslie tinham diversos problemas de saúde? Pois bem, ao serem examinados por pediatras forenses, ficou constatado que todas as crianças eram saudáveis, a não ser pelos problemas que a própria mãe tinha causado para eles. O filho mais velho da Leslie tinha tido sua vesícula removida, mas acredita-se que isso pode ter ocorrido porque a própria mãe o envenenou a tal ponto que ele precisou desse procedimento, mas isso não foi confirmado e não tem como confirmar. Mas ele realmente estava na lista de espera para um transplante de fígado, mesmo tendo um dos fígados mais saudáveis que os médicos já viram. Ele não precisava de um transplante de fígado. E vocês lembram que ela tinha uma filha que tinha leucemia? Na verdade, essa menina Elsa não sofria de nenhuma doença e a Leslie levava para o hospital e ficava passeando no saguão. E a menina acreditava que era assim que quimioterapia funcionava. Ela não estava passando por nenhum tratamento. E você deve estar se perguntando como ela conseguiu colocar o filho na fila de transplante de fígado se ele não tinha nenhum problema. E eu já vou explicar, mas por favor fique até o final porque essa é só uma parte da história. A Leslie tinha uma condição chamada Munchausen by proxy, que em português se traduz para Munchausen por procuração, que basicamente se caracteriza pela invenção ou provocação intencional de sintomas de doenças em pessoas sob o cuidado do indivíduo com essa síndrome. Nesse caso, a mãe que sofria de Munchausen inventava e causava todos os sintomas para que assim ela fosse vista como uma mãe forte, guerreira e recebesse a empatia e doações das pessoas na comunidade. Pessoas com essa condição geralmente levam as crianças em centenas de médicos até acharem um que se comove com a história e se deixa manipular a um ponto de realizar procedimentos invasivos e desnecessários nas crianças. Nos Estados Unidos, essa condição é considerada uma forma de abuso cruel e punida com prisão. Muitas vezes as crianças não sobrevivem ou acabam com sequelas graves. E como se isso já não fosse terrível o bastante, a polícia descobriu que a Leslie manipulava todas as histórias sobre o Dylan. Eles descobriram na casa uma caixa de madeira que estava presa à parede e ao chão, e dentro dessa caixa existia um travesseiro e sinais de que alguém tinha ficado ali por um tempo. A Leslie disse que era uma caixa para animais, mas depois ela confessou que sim, ela mantinha um Dylan amarrado dentro da caixa 24 horas por dia, mas que tinha a intenção apenas de proteger a família dos ataques de raiva dele. O Dylan foi avaliado por um psiquiatra e ficou constatado que o menino não sofria de problema psicológico algum e que qualquer comportamento violento podia ser explicado como resposta natural ao confinamento num local de espaço limitado e sem luz natural. Ou seja, ela colocou o menino numa solitária e ainda esperava que ele agisse de forma normal. Na verdade, o Dylan estava sofrendo de estresse pós-traumático. O pai disse que não sabia de absolutamente nada, a não ser o fato do Dylan ficar na caixa, e ele disse que fez isso por acreditar estar protegendo toda a família. Menos o menino, né? No dia 21 de novembro de 2009, a Leslie e o Chris foram presos e indiciados por crueldade contra a criança e furto mediante fraude, já que eles aceitaram todas essas doações e continuavam pedindo dinheiro para ajudar nos tratamentos que nem existiam. Ela se declarou culpada e em 2011 ela foi sentenciada a 8 anos de prisão, seguidos por 30 anos em liberdade condicional. E o Chris foi condenado a 1 ano de prisão pelo confinamento do filho na caixa. E eles também perderam o direito de se comunicar com as crianças sem que antes houvesse uma autorização da justiça. As crianças foram colocadas em lares temporários e para preservar a sua identidade, eles mudaram seus nomes e não se tem mais notícias sobre eles. Gente, eu achei esse caso muito bizarro, mas me conta o que vocês acharam sobre essa história. Vamos conversar nos comentários. Quase a grávida de Taubaté dos Estados Unidos. Quase. Muito pior, mas vamos conversar sobre isso nos comentários. Vocês sabem que eu adoro ler os comentários de vocês. Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita e já se inscreve para não esquecer depois. E também me segue lá no Instagram. E eu volto na próxima vez com mais um vídeo. Tchau, tchau. Ou bye, bye.